nós estamos vivendo o tempo pascal ainda, né? E há poucas semanas atrás eu tive o prazer de acompanhar o senhor pela TV Canção Nova, né? E o senhor falou sobre um determinado tema do qual muitas vezes, né, a gente já passou por essa leitura diversas vezes, né, na missa, em diversos momentos específicos, né? E o senhor falou de uma maneira da qual eu nunca tinha percebido, da qual eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma. E eu gostaria, agora que estou tendo a oportunidade de estar com o senhor pessoalmente, né, de falar mais sobre isso. Justamente naquele momento, foi no domingo preparatório para o domingo da Misericórdia, né, na missa, o senhor estava na missa na Canção Nova, e estava falando sobre a passagem onde Jesus pergunta para o Pedro se ele, Simão, tu me amas? E o senhor chama a atenção principalmente para o fato de que Jesus chama Pedro de Simão e não de Pedro. Ele vai falar: Simão, filho de João, tu me amas? E o senhor falou bastante coisa sobre isso. O que o senhor poderia nos dizer? Eu acho que vale a pena olhar então mais uma vez nesse fragmento, né? Primeiro, trazendo todo o ambiente. Nós lembramos, né, que isso aconteceu depois da ressurreição. Uhum. Mas antes da ressurreição, o que aconteceu? Aquilo que nós comemoramos na Semana Santa, né? Os momentos muito, a paixão, muito para nós importantes, mas se vamos olhar pelo lado histórico também, os momentos muito complicados para aquela primeira igreja que Jesus constituiu como seus apóstolos. Porque sabemos que nesta prova eles não saíram bem. Sim. Infelizmente, todos esses apóstolos que poucas horas antes, no momento que nós chamamos a última ceia, estavam plenamente convictos que, se for necessário, vão até... as últimas consequências. Sim, vão até oferecer a própria vida. Sim. O próprio Pedro falou isso, né? E Pedro foi primeiro para dizer e outros concordarem que, se for necessário, vamos até oferecer a nossa vida. E como nós sabemos, né, aquele confronto entre as nossas declarações e as nossas ações, né, não sempre saiu tão bem, né? E neste caso saiu bem feio, porque este Pedro, junto com os outros, fugiram e o próprio Pedro, depois ainda procurando talvez alguma coisa a respeito de Jesus para saber o que está acontecendo, ele foi reconhecido pela empregada, pelas outras pessoas que disseram: você é um dos apóstolos. E ele, de uma maneira muito feia, 3 vezes negou, dizendo: não conheço este homem. E talvez, Dom Tiago, assim, para ele tenha sido pior ainda, porque os outros negaram Jesus apenas pelos atos, mas o Pedro vai ser aquele que vai negar pelos atos e pela palavra também, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, foi uma situação muito complicada na vida de Pedro. Então, imaginamos esse tropeço do Pedro, esse momento trágico na vida dele, né? Nós entendemos que ele não entrou no desespero como Judas. Ele teve uma esperança, uma coisa que sustentava. Ele enfrentou com certeza esse momento logo saindo daquela situação, chorando amargamente, como fala a Sagrada Escritura. Uhum. Mas, agora imaginamos, passaram 3 dias e vem a notícia: Jesus está vivo. Claro, uma alegria. E logo depois, esse Jesus está marcando um encontro. Chama seus apóstolos para a Galileia. Eles se encontram com ele e aí, naquele momento, Jesus fala: vem cá, Pedro, quero aqui conversar contigo à parte. Vamos fazer um tete-a-tete aqui rapidinho. Ele deve ter gelado nessa hora, né? Podemos imaginar, né? Ele naquele momento, como a gente se sentiria, né? Uhum. Seria complicado. Seria o primeiro momento após aquele momento que eles viveram antes na Santa Ceia, né? Que é
que Pedro fala que daria a vida por ele, e Jesus já fala assim, Pedro, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes, né, antes que o galo cante. Claro que a Bíblia fala que ocorreram já outros encontros, mas no grupo. Mas este foi um momento particular. Ele falou, vem. E no momento da Sagrada Escritura, agora não me recordo que foi no Evangelho de São João, quando vem o recado para que os discípulos procurassem de se encontrar com Jesus em Galileia, o recado é, fale para Pedro e os discípulos. Como se fosse... era claro que o Pedro tem que saber que ele também está convidado para este encontro. Sim. Que ele, por mais que ele poderia se sentir indigno de ir para este encontro, ele está sendo chamado pelo nome. Fale isso aos discípulos, ao Pedro aos discípulos. Não me lembro, não preparei para agora este fragmento, mas tem essa passagem. O Pedro está junto com os apóstolos e Jesus fala, Pedro, vem cá, eu preciso conversar contigo. E aí vem esse encontro, como vocês falaram, né? Talvez ele já congelado, né? Pensando o que será comigo, talvez esperando que Jesus vai dizer para ele, Pedro, eu me decepcionei, você era outra pessoa que eu imaginava, você não é mais aquele Pedro a qual eu dei aquela missão confiando em você e tudo mais. Podemos imaginar, né, o que o Pedro poderia escutar e que não seria nada errado. O que o Pedro podia estar imaginando, né? Exatamente. O que ele poderia ter imaginado, o que ele pode me dizer, qualquer coisa e seria certo. E Jesus não fala nada. Nada dessas coisas que nós falamos aqui. Simplesmente chama Pedro e ele disse exatamente, Simão, filho de João, tu me amas? E eu apontei nessa homilia exatamente este detalhe, que por mais que o evangelista falasse, depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, para que também quem é o leitor não se confunda, né? Que Simão... Para não confundir com o outro. Com o outro e tudo mais. Então, mas nós entendemos que isso é uma só descrição, mas na verdade o que mais importa é como Jesus fala para Pedro. E ele fala, Simão, filho de João, tu me amas? Então, naquele momento, Jesus simplesmente quer dizer, eu não quero aqui uma resposta de Pedro. O Simão que se tornou Pedro naquele dia quando foi entregue para ele a missão. Porque Jesus falou para ele, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Como se fosse, a partir de hoje você não é mais Simão. A partir de hoje você será Pedro. Certo. E aqui depois da ressurreição, Jesus quer dizer, eu não quero falar agora com Pedro, eu agora quero falar com Simão. Simão, tu me amas? Aí ele responde, e Jesus faz depois uma segunda vez a mesma pergunta, depois a terceira vez, na terceira vez, como fala a Escritura, né? Que Simão ficou triste, entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? Ele lembrou da negação tripla, né? Provavelmente, né? Pode ser que ele se lembrou deste momento. Pode ser que também ele, naquele momento, pensou, mas eu já respondi. Uma vez, outra vez. Ele está me perguntando pela terceira vez, porque a primeira vez é como se fosse, não, você não entendeu, eu estou perguntando de novo. Ok, já respondi 2 vezes. E aqui pela terceira vez, ou seja, Jesus quer dizer... essa pergunta ela tem que ir lá para o interior seu. E talvez quando ele se olhou lá no interior, naquela parte mais íntima dele, ele se entristeceu também porque ele percebeu que ele estava machucado lá, naquela relação com Jesus pela negação. E naquele momento ele responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então
ele disse para Jesus, né? Senhor, pode olhar lá meu coração, lá no fundo, e vai encontrar lá o meu amor. Eu tenho essa convicção do meu amor. E por que Jesus quer saber exatamente neste momento essa resposta do Pedro? Né? Por quê? Porque ele entende que esta missão a qual ele confiou a Pedro, é uma missão muitíssimo importante. Mas nesta missão, ele quer contar com o amor de Simão, de uma pessoa simples, uma pessoa que é conectada com o próprio Cristo. E não alguém que ocupa aquele cargo, que é alguém que tem aquela função. Podemos dizer, em outras palavras, como se fosse o Papa. Está perguntando ao Papa, você me ama? Claro que o Papa tem que amar o Cristo. Né? Está perguntando ao bispo. Você, bispo Tiago, você me ama? Claro que o bispo ama e tem que amar. Imagina o bispo não amar Cristo. Uhum. Mas Jesus quer dizer, não, eu não estou perguntando você, não, a missão a qual você assumiu, não me interessa isso. O que me interessa é a tua relação pessoal comigo. Porque se esta relação for resolvida bem, do fundo daquilo que nós somos, toda a missão ela vai sair bem. Sim. Se Sem esta dúvida. missão, se essa relação for resolvida erradamente, a missão nunca vai ser autêntica. Eu, às vezes tenho essa implicação com, às vezes talvez já falei com vocês, né, com aquele slogan, né, temos que sair para testemunhar. É como se fosse, eu vou vestir minha camisa, botar talvez Bíblia debaixo do meu cotovelo, sair com o texto na mão, enrolado no meu pulso, porque agora eu vou testemunhar, agora pessoas vão olhar para mim, aí eu tenho que ter aquela postura toda, né, para testemunhar, porque todo mundo está prestando atenção a mim. E muito bom se estas aparências são como se fosse consequência da Reflexo, minha vida, reflexo daquilo que está dentro de mim. E é uma tragédia quando lá dentro não tem muita coisa. Verdade. E apenas existe uma postura externa. Sim. É Somente do interessante- cargo, né? É interessante também que nesse momento aí é como se Jesus voltasse desde o começo àquela questão do Simão, que antes não era Pedro, era Simão. Ele voltou desde o início e ao longo a partir do momento que Simão vai declarando o amor a Jesus, Jesus vai repondo a missão de Pedro, né? Apacenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas, Sim, né? sim. E aí aquele Simão é como se ele estivesse redimindo daquela negação tripla. Sim, sim. E ainda tem esse detalhe que Jesus chamou seus apóstolos para onde? Para aquele mesmo lugar onde começou a Onde tudo missão. começou, sim. Onde tudo começou, como se fosse dizendo, vamos voltar ao primeiro amor, para o primeiro encontro. Porque lá começou tudo. Aconteceu toda essa experiência. Mas precisamos voltar àquele início para ter certeza que, de fato, nós queremos começar ou continuar essa missão na base daquilo que era aquele primeiro chamado. E eles presentes Agora, diante lá... dessa nova realidade, que Jesus venceu a morte e que agora devemos levar essa boa nova para todos, Sim, né? porque daqui a pouco Jesus já deixaria eles fisicamente, avisando, anunciando a chegada do Espírito Santo. Então, que nós possamos hoje realmente também refletir um pouco sobre a nossa relação com o próprio Cristo, né? Quando de fato somos pessoas que amam Cristo lá no fundo do coração, enquanto que as nossas práticas religiosas são apenas reflexo daquilo que nós vivemos lá no fundo daquilo que nós somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.